Que possamos, sob as bênçãos de amor e paz do nosso Mestre Jesus, iniciarmos o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, através da web rádio Cristo Consolador. E você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, pode participar enviando a sua mensagem, porque estamos ao vivo, como fazemos toda quinta-feira, às 5 da tarde. Então, não deixe de mandar o seu alô, conversar um pouco conosco, dar a sua opinião, enfim, participando do nosso programa. Hoje, nós vamos continuar na primeira parte o estudo das bem-aventuranças e temos o estudo da bem-aventurança sobre os misericordiosos. Na sequência, nós vamos dar continuidade também ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus, hoje com a parábola da candeia. Vamos estudar também a carta aos Romanos, de Paulo de Tarso, estudo esse que nós iniciamos no programa passado e vamos dar agora continuidade. E no final do programa, vem lá o último bloco, onde nós respondemos perguntas a respeito do Evangelho e do Espiritismo, perguntas que você pode fazer. Exatamente isso, são os nossos telespectadores que nos fazem as perguntas, que nos enviam as perguntas a respeito tanto do Evangelho quanto do Espiritismo. Muito bem, então, iniciando, vamos para as nossas bem-aventuranças. Hoje, nós temos uma bastante significativa, que nem todas as pessoas entendem, mas que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estudou, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 7. Você sabe o que é misericórdia? O que significa ser misericordioso? Bem, misericórdia significa sentimento de piedade. Mas aí agora nós vamos fazer uma outra pergunta. O que é piedade? Piedade é compaixão pelo sofrimento do outro. E aí você vai dizer assim, tá, tudo bem, mas continua uma dúvida. E essa compaixão, o que ela vai significar? É ter simpatia ou identificação com o outro. Então, misericórdia é ter o sentimento de empatia. Essa que é a grande verdade. Empatia é você saber sentir o outro, é saber se colocar no lugar do outro. Então, isso é misericórdia. Estar pronto para sentir o outro, atender o outro no seu sofrimento. E Jesus diz que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas por que eu, se for misericordioso, alcançarei misericórdia? Ou seja, alguém também vai ter compaixão por mim? Então, alguém também vai saber me auxiliar. E lembrando que, como tudo isso está no campo do sentimento, sentimento é disposição afetiva de um ser para outro ser. Portanto, precisamos ser sensíveis com a dor e a dificuldade que afligem alguém. Ou seja, não sermos indiferentes, movimentando-nos a benefício de quem precisa de auxílio. Esse auxílio pode ser dado através do ombro amigo, da palavra de estímulo, da ajuda financeira, de arrumar um trabalho digno,
ou entregar um remédio, um alimento para combater a fome, e assim por diante. Tudo isso é beneficiar o próximo. Tudo isso é auxiliar aquele que está passando por um determinado sofrimento, não importa qual seja. E na medida em que auxiliamos o nosso próximo, nós ganharemos méritos para sermos mais e mais auxiliados por Deus, nosso Pai. Por isso, a colocação de Jesus: bem-aventurado o misericordioso, porque este vai alcançar a misericórdia, ou seja, o entendimento, a compreensão e o socorro divinos, porque todos nós somos necessitados da misericórdia divina, todos nós. E lembrando que a misericórdia também nos leva ao exercício do perdão das ofensas, do exercício de compreendermos o outro, aprendendo então a não carregar mágoa, ressentimento e muito menos desejo de vingança. Nós precisamos aprender a perdoar de coração e não apenas através dos lábios. Allan Kardec estudou esse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, que tem por título justamente a bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos. E depois de transcrever essa passagem do Evangelho de Mateus, no item 4, Allan Kardec, explanando o entendimento espírita sobre essa bem-aventurança, vai nos lembrar que, vamos agora abrir aspas, passando a palavra a Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Fechando aspas. As palavras de Allan Kardec no item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec fez uma ligação aqui com duas bem-aventuranças. Ele diz que o misericordioso é sempre calmo ou brando e pacífico, que é outra bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, porque deles é o reino dos céus. Então, pessoa misericordiosa, que tem compaixão para com o outro, que tem empatia para com o outro, é também uma pessoa mansa, pacífica, e sabe perdoar, e não se inquieta com as ofensas que lhe são dirigidas, porque ele, acima de tudo, compreende o outro, compreende as circunstâncias, compreende que todos somos irmãos, filhos de Deus, e da necessidade de amarmos-nos uns aos outros. Continua Allan Kardec, vamos então voltar a palavra a ele, abrindo aspas. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão,
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós já tivemos oportunidade aqui no programa de estudar esta questão do perdão das ofensas e da pergunta dirigida por Pedro a Jesus, se ele deveria perdoar até 7 vezes. E Jesus responde a ele: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E como nos lembra Emmanuel, cada ofensa. Ou seja, é a solicitação para perdoar sempre. Nunca guardar mágoa, rancor, nada dessas coisas que só fazem o mal para nós mesmos. E realmente, é infeliz aquele que diz que jamais irá perdoar ao outro, porque a lei humana pode não alcançá-la, ainda mais quando a questão for do ponto de vista moral. Mas a lei divina alcança, porque Deus sabe o que fazemos e o que deixamos de fazer. E saber perdoar faz parte da lei divina, para termos aqui na Terra uma melhor convivência, para sabermos realmente colocar em prática o amor ao próximo. Mas vamos passar a palavra agora a um espírito, neste mesmo capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nas instruções dos espíritos, a primeira mensagem foi assinada pelo espírito Simeão, mensagem essa dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. E a mensagem dele tem por título Perdão das Ofensas. Vamos então só um trecho da palavra do espírito Simeão. Vamos abrir aspas, passando a palavra a ele. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Fechando aspas, palavras então do espírito Simeão, provocando forte reflexão para todos nós. Deus é misericordioso. E por ser misericordioso, Deus nos perdoa e nos oportuniza novas chances. Mas ele não fica contabilizando quantas vezes já nos perdoou e ainda terá que perdoar. Temos que fazer a mesma coisa para com o nosso próximo. Misericórdia. Ter o sentimento de compaixão, de piedade, de empatia e de auxiliar sempre o outro, assim como gostaríamos que nas nossas dificuldades fôssemos sempre auxiliados. Muito bem, esse então é o estudo que nós temos à luz da doutrina espírita sobre o bem-aventurados os misericordiosos. Porque agora nós vamos passar para o estudo das parábolas
do Mestre Jesus. Enquanto isso, estamos aqui aguardando a sua participação. Envie aí a sua mensagem. Você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Facebook da Web Rádio Cristo Consolador. Pode enviar a sua mensagem, que será um prazer enorme colocá-la aqui no ar. Muito bem, nós estamos então fazendo todo um estudo a cada edição do programa das parábolas de Jesus, que foi um mestre no uso desse recurso didático para nos ensinar. Hoje é a vez da parábola da candeia, que é muito conhecida. Ela é muito citada, é utilizada como exemplo para diversos ensinos. Mas vamos recordá-la, né? Porque ninguém é obrigado aqui a memorizar e a lembrar exatamente como é a parábola da candeia. Vamos, então, até Lucas, no seu capítulo 8, versículos 16 a 18. Transcreve Lucas, então, o ensino de Jesus. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Essa é a parábola da candeia. Naquela época, a época em que Jesus viveu aqui na Terra, não existia a energia elétrica. Então, nós não tínhamos a luz elétrica, não existia a eletricidade, a lâmpada. Então, utilizava-se a candeia, que aqui no Brasil é muito conhecida como lampião, para iluminar os ambientes, e principalmente, claro, os lares, durante a noite. Jesus usa, então, esse símbolo para nos dizer que, em sã consciência, quando já está escurecendo e você vai pegar lá a lamparina, ou o lampião, ou a candeia, e você vai acendê-la para iluminar o ambiente que você se encontra, em sã consciência, depois de acendê-la, você não vai colocá-la no chão, muito menos debaixo da mesa ou da cama, não é mesmo? O que nós temos que fazer? Pendurá-la no alto, num ponto mais central possível do cômodo, para que ilumine. É isso que se faz. Então, você acende lá a candeia e vai pendurá-la. Porque se você colocar debaixo da mesa, debaixo da cama, ela não vai iluminar o ambiente. A sua iluminação ficará restrita e, claro, lhe prejudicará bastante. Então, todo mundo sabe que ao acender o lampião, ou mesmo se fosse uma vela, você tem que colocar no local mais alto possível do ambiente para que a sua luz possa se espalhar e iluminar. Muito bem. Utilizando, então, essa figura que era por demais conhecida na época, porque se utilizava muito a candeia, a lamparina, a vela, para iluminar os ambientes, ele diz o seguinte: olha, você faz isso não apenas para você, mas inclusive para aqueles que vão entrar e que possam ver o ambiente e não sair tropeçando e esbarrando nas coisas, não é mesmo? Pois bem, e aí Jesus diz que, do mesmo modo, não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Não existe coisa secreta que se não haja de saber e vir
à luz. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que tudo aquilo que hoje nós ainda não conhecemos, não sabemos explicar, um dia virá à tona. É o caso, por exemplo, das manifestações dos espíritos via mediunidade. É a comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, embora isso sempre estivesse presente na humanidade e tenha sido utilizada em diversas épocas, mas não se sabia explicar como que o fenômeno acontecia. E como não se sabia explicá-lo, não se tinha ideia do seu controle, da sua disciplina, e não se tinha uma ideia mais perfeita da continuidade da vida após a morte. Mas, lá na metade do século XIX, chegou o momento de se ter essa revelação. E aí, então, vai surgir o Espiritismo, ou doutrina espírita, estudando os fenômenos e chegando às suas causas. A lei divina tem muita coisa que nós desconhecemos, muita coisa, mas ela é natural e, portanto, tudo virá a seu tempo. Então, nada existe que permaneça oculto para todo o sempre. E na medida em que estamos evoluindo, a nível intelectual e moral, vamos tendo condições de descobrir mais coisas, de entender e compreender mais coisas. Exatamente como acontece com a nossa ciência. A ciência é progressiva, ela vai evoluindo e determinados fatos que estão registrados, catalogados, que hoje não tem uma explicação plausível, essa explicação virá com o tempo, na medida em que novas descobertas forem feitas, novas tecnologias de ponta avançarem, e nós vamos, então, fazendo as descobertas necessárias. Agora, Jesus encerra a parábola dizendo: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Aqui Jesus entra no campo moral, que é a parte mais importante da parábola. Aquele que tem, receberá mais. Aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, será tirado dele. Bom, como entender esta colocação de Jesus? O Espiritismo vem em nosso socorro e nos diz assim: a lei divina é uma lei baseada no amor, porque é o amor que vibra em todo o universo. E na medida em que conseguimos compreender essa lei, esse sentimento que é o amor, e praticá-lo, nós teremos condições de receber cada vez mais. Porque a medida da nossa caminhada evolutiva está justamente em termos mais ou menos amor ao próximo. Quanto mais amor ao próximo, significa que mais desprendimento eu tenho de mim mesmo, das coisas de ordem material, e significa que eu estou desenvolvendo as minhas virtudes e automaticamente combatendo os vícios que ainda possuo. Então, à luz do Evangelho, à luz da lei divina, eu estarei apto a receber cada vez mais, de acordo com o meu progresso. E, portanto, estarei apto a dar mais, a trabalhar mais, a atender mais os nossos irmãos e irmãs em caminhada evolutiva. Agora,
Aquele que não tem, vai ser tirado até o que ele pensa que tem. Quem é esse? É o egoísta, o orgulhoso, o hipócrita, o vaidoso, é o soberbo, que se acha todo-poderoso. Ele acha que tem alguma coisa, mas não tem. Então, quando desencarnar, quando retornar ao mundo espiritual, ele vai descobrir que até aquilo que ele achava que tinha, na verdade, não tem. Um bom exemplo disso é o poder. A pessoa, aqui na Terra, nesta existência terrena, trabalha, se esforça para ampliar seus domínios, sua fortuna, manda e desmanda. Aparentemente, ele tem todo o poder e acha que tem. Mas, ao retornar ao mundo espiritual, diante da verdade, ou seja, da sua pobreza moral e espiritual, ele descobre que, na verdade, nada tem. Mas é um grande devedor perante a lei divina. E o que ele vai encontrar nesse retorno ao mundo espiritual? Sofrimento. É isso que ele vai encontrar. Mesma coisa aqui na Terra com o orgulhoso. O orgulhoso é muito ciente de si, ele se acha acima dos outros, que ele é mais inteligente que os outros, que para viver ele não precisa dos outros, e assim por diante. Ah, mas acontece que aqui mesmo, nesta existência, a vida dá voltas, e é quando ele percebe que ele não tem um amigo verdadeiro, não tem uma amizade sincera, e que, em verdade, ele que se achava acima de todos, vai acabar descobrindo, se não aqui, mas com certeza depois da morte, que ele é o último dos últimos. E perante a lei divina, ele não tem nada a receber, porque ele foi insensível, indiferente, materialista, prepotente. E mesmo que ele tenha acumulado estudos e títulos acadêmicos, isso nada vale no retorno ao mundo espiritual, porque ele não aproveitou essa inteligência, esses títulos, para promover o bem ao próximo. Ele era orgulhoso e, portanto, egoísta, porque orgulho e egoísmo são irmãos assim, olha, bem juntinhos mesmo, andam juntos. Então, aquele que pensa que tem, vai perder, inclusive o que pensa que tem, vai ter que fazer novos aprendizados. Mas aquele que tem, ou seja, que tem o amor ao próximo, que tem o desprendimento dos bens materiais, que tem caridade nos seus atos, esse receberá sempre mais e estará preparado para fazer face às suas missões, sempre rumo à perfeição, fazendo essas missões pensando, acima de tudo, no próximo, no bem coletivo. É assim, então, o entendimento que temos com a doutrina espírita da parábola da candeia. Então, use seus talentos intelectuais e morais para fazer o bem. Ou seja, coloque-os no velador para iluminar as consciências e sensibilizar os corações. E aí Deus vai estar com você sem maiores problemas e você receberá 100 por 1, porque nós podemos unir aqui diversas parábolas desse entendimento maior. Vou deixar aqui o convite a você para continuar esse estudo das parábolas no próximo programa.
semana que vem, lembre-se, quinta-feira, às 5 da tarde, no próximo programa, nós vamos estudar a parábola da figueira que secou. Então, esse vai ser o nosso próximo estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Mas agora está na hora de voltarmos o nosso olhar para Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos do cristianismo. Você pode acessar na playlist do canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, todas as edições do nosso programa. E aí você, recuando, vai poder acompanhar todo o estudo que fizemos sobre a vida e obra de Paulo de Tarso. E para isso nós utilizamos principalmente 2 livros. O livro Paulo, um Homem em Cristo, de autoria do Rui Kremer, e o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, ambos publicados pela Federação Espírita Brasileira. E nós entramos agora no estudo das cartas de Paulo de Tarso. Essas cartas compõem também o Novo Testamento, junto com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o Atos dos Apóstolos, entre alguns outros conteúdos. E semana passada nós conversamos sobre a história desta carta aos Romanos e começamos a estudar o seu conteúdo. Nós falamos na semana passada sobre o capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos conversar, ainda dentro do capítulo 1, sobre o versículo 16, porque nós escolhemos alguns versículos desta carta aos Romanos para estudar. E vamos fazer a mesma coisa com as outras cartas de Paulo. Esta que ele dirigiu à comunidade cristã existente na cidade de Roma. Vamos então ao versículo. É o seguinte, abrindo aspas. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fechando aspas. Vamos repetir para fixar bem. Então, é Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos entender, então, estas palavras de Paulo de Tarso, claro, utilizando os princípios que formam a doutrina espírita. Então, vamos olhar para nós, espíritas, antes de mais nada, porque o espírita deve ser um legítimo e verdadeiro cristão. Por quê? Porque os ensinos morais de Jesus, contidos no Evangelho, são uma das bases do espiritismo. Portanto, todo espírita é um cristão. O espírita tem em Jesus seu guia e modelo. O espírita estuda o Evangelho à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Portanto, sendo o espírita um verdadeiro cristão, ele não pode, ele não deve se envergonhar de declarar sua crença. Sou espírita, sou um cristão, porque eu sigo os ensinos morais de Jesus. Tenho no Mestre meu guia e modelo para a minha conduta aqui na vida terrena. Se alguém não sabe o que é o espiritismo, ou confunde o espiritismo com alguma outra coisa, qual é a competência do espírita? Espírita.
explicar o que é o Espiritismo e esclarecer quando há algum equívoco em relação à sua compreensão. E assim, deve o espírita sempre espalhar as sementes, os ensinos da imortalidade da alma, da vida futura após a morte, da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, da reencarnação, da lei de evolução, e assim por diante, que são os princípios fundamentais e secundários da doutrina espírita. Obviamente, respeitando as crenças alheias. O espírita não deve, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, impor o espiritismo aos outros. Esclarecer o que é o espiritismo e que o espiritismo é uma doutrina cristã é um dever nosso. Mas faremos isso apenas do ponto de vista de esclarecer, não de doutrinar, não de impor, porque devemos respeito a todas as crenças. Lembrando que é dever do espírita colocar em prática uma das mais sublimes lições do nosso Mestre Jesus: fazer ao outro somente o que deseja que o outro lhe faça. Então, nós não desejamos que nossos irmãos e irmãs de outras crenças religiosas venham até nós para querer nos impor essa outra crença religiosa. Queremos que, na verdade, eles saibam que somos espíritas e que nos respeitem como tais. Então, se queremos que eles que façam isso conosco, é o que devemos fazer também com eles. O Espiritismo é conhecido e é chamado de cristianismo redivivo, porque com os seus princípios esclarece as lições do Evangelho. É na doutrina espírita onde vamos encontrar as forças necessárias para esclarecer as pessoas que ainda estão ignorantes do Evangelho e da lei divina. É com a doutrina espírita que vamos fazer pensar e vamos também consolar aqueles que estão em aflição. Por isso, ao resgatar a essência, a verdade do Evangelho e ampliar o Evangelho com a imortalidade da alma, que o Espiritismo é considerado o cristianismo redivivo. Cristianismo que, ao longo do tempo, na história humana, se perdeu. Porque essa é a verdade. A Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Protestante, todas elas se dizem representantes, ou únicas representantes, do Cristo aqui na Terra, portanto, do cristianismo e do Evangelho. Na verdade, isso não existe. Todos o que seguimos Jesus somos cristãos. Todas as doutrinas baseadas no Evangelho são cristãs, mas nenhuma pode se arrogar esse direito absoluto de estar com a verdade condenando as outras doutrinas. Aliás, isso seria um contrassenso com o próprio Evangelho, já que Jesus disse que precisamos amarmos, amai-vos uns aos outros. Então, precisamos sempre nos entender. Então, não tenhamos medo, como espíritas que somos, de dizer que somos espíritas, de explicar o que é o espiritismo e que nós somos, sim, igualmente cristãos, porque somos seguidores de Jesus. Bem, existem aquelas pessoas que vão desdenhar
da nossa fé, mas que importa que desdenhem, que importa que nos olhem com desconfiança, sem saber o que fazemos lá dentro do centro espírita e imaginando mil coisas, que importa que zombem de nós como espíritas. Se estamos convictos do que cremos, porque estudamos a doutrina espírita, nada temos a temer. O espiritismo não nos torna melhores? Sim, isso é um fato. O espiritismo não nos faz pessoas voltadas para o bem? Então, não há razão para sermos tímidos na divulgação do espiritismo e de assumirmos a nossa crença, de dizer que somos, de fato, espíritas e que compreendemos o Evangelho à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, da bondade, justiça e misericórdia de Deus. Então, sem escandalizar o pensamento alheio, sem querer impor o que acreditamos aos outros, sempre respeitando as pessoas, os ambientes, as circunstâncias. Vamos demonstrar a nossa crença espírita, a nossa crença cristã, em palavras e atitudes que sejam coerentes, naqueles silêncios oportunos, e, claro, em gestos de fraternidade, de solidariedade e em orações a favor de quem quer que seja. Tenha religião, não tenha religião, seja do bem, não seja do bem, porque, em nome do amor, devemos orar por todos. E como informam os espíritos superiores na codificação espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec, o mal se insinua e domina onde o bem é tímido, onde a luz do evangelho não é acesa por aqueles mesmos que se dizem cristãos, mas temem os desafios da existência humana. Mas o cristão não pode temer, exatamente como fez Paulo de Tarso. Por isso, na carta aos Romanos, ele pôde, com todas as letras, dizer: eu não me envergonho do evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E porque não se envergonhava do evangelho, ele a tudo e todos enfrentava. Vamos fazer também esse enfrentamento. Não se esconda. A força do cristão, e portanto do espírita, está na própria força do evangelho e também do espiritismo. Amor e imortalidade da alma unidos na nossa transformação moral para a transformação moral da humanidade. Como? Vivendo na ética, na solidariedade, na justiça, na paz, na semeadura do bem, para podermos colher frutos de felicidade amanhã, mesmo que isso leve tempo. Afinal, o trabalhador da vinha do Senhor, ele é reconhecido por perseverar. Perseverar em esclarecer as mentes, perseverar em sensibilizar os corações, para que a mensagem do Evangelho possa frutificar mais hoje, mais amanhã. Tudo isso nós conseguimos compreender com o Espiritismo desta passagem de Paulo de Tarso na carta aos Romanos. Mas nós vamos continuar esse estudo, ou seja, vamos continuar a estudar a carta aos Romanos, mas um outro versículo na próxima edição
do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que fazemos um programa sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Você pode acompanhar a transmissão tanto através do Facebook quanto do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Não esqueça disso. Aliás, divulgue, espalhe, compartilhe, para que possamos ampliar cada vez mais a audiência e levar a mensagem do Evangelho e do Espiritismo a um número maior de pessoas. Se você perdeu alguns dos nossos programas, não se preocupe. Vá depois no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, e aí você vai ver lá nas playlists, a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, e você terá acesso a todos os programas que já foram ao ar. Bem, estamos vendo aqui no relógio que estamos indo para a parte final do nosso programa. E, justamente, esta parte é dedicada a você, você que nos acompanha, a você que é o nosso telespectador, onde nós recepcionamos os comentários e as perguntas a respeito do Evangelho. E procuramos, então, neste bloco, trazer essas dúvidas, essas perguntas, para esclarecê-las através da doutrina espírita. Para hoje, nós reservamos a participação da Letícia Espínola, e ela é da cidade do Rio de Janeiro. E ela nos pergunta: Jesus encarnou aqui na Terra para cumprir sua missão ou esteve entre nós apenas em aparência fluídica? Muito bem, Letícia. O início da sua pergunta está formulado de forma correta. Jesus encarnou, porque Jesus não reencarnou. A única existência corpórea de Jesus aqui na Terra foi essa, para cumprir a sua missão. E, segundo a informação dos Espíritos, Jesus fez a sua caminhada evolutiva em outros planetas, em outras épocas que nós não conhecemos e nem temos ideia. E aí, então, você já percebeu que iniciamos a resposta falando, então, de encarnação corpórea. Allan Kardec, no livro A Gênese, estuda essa teoria do chamado corpo fluídico de Jesus. E ao estudar essa teoria, que ele também estuda nas páginas da Revista Espírita, Kardec diz que essa é uma teoria, mas que não parece ser muito plausível, porque se Jesus tivesse apenas aqui materializado o seu corpo espiritual, o perispírito, ele estaria realizando uma farsa, porque as dores, por exemplo, que ele sofreu lá na crucificação, seriam fingimento. E ele estaria, por exemplo, para escorrer o sangue, as marcas no corpo, tudo seria mera criação mental, fluídica, seria tudo uma aparência. Mas isso nos parece indigno da envergadura espiritual de Jesus, que é, conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, para conhecermos. Que ele é o nosso guia e modelo e é o governador do nosso planeta. Por quais razões Jesus iria fingir uma encarnação aqui na Terra? Porque ele fugiria às questões biológicas, naturais, que fazem parte da lei divina. Não estamos aqui dizendo que
pela sua perfeição, por já trabalhar diretamente com Deus, que ele não pudesse fazê-lo. Talvez pudesse, uma permissão divina, ou seja, tudo dentro da própria lei divina. Mas por quê? Porque o teatro todo da sua pseudo-existência terrena. Então, ficamos com Kardec. Nos parece muito mais lógico, natural, que ele tenha sido, sim, filho biológico de José e Maria. E que ele passou pela infância, pela adolescência, pela juventude, e depois, já na sua madureza, fez, então, toda a sua pregação, cumpriu a sua missão, conforme os relatos que se encontram ali no Evangelho. Não haveria porquê dele não fazer isso. Mas argumentam que o seu corpo sumiu lá do túmulo. Não deixou nenhum vestígio. Então, utilizando essa passagem, vem a argumentação que o corpo dele, então, seria fluídico. E, claro, se evaporou, se desmanchou, retornou aos elementos espirituais normais. É uma hipótese? Claro, não deixa de ser. Mas nós temos outras hipóteses para o desaparecimento do corpo de Jesus. Várias hipóteses, todas plausíveis. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas levamos em conta, utilizando aqui o raciocínio, o bom senso, que seria indigno de Jesus ter passado por tudo o que passou e tendo feito um mero teatro, uma dramatização de algo que, na verdade, ele não estava sentindo, não estava sofrendo, porque ele estava aqui apenas em aparência, com o seu perispírito, ou corpo espiritual, materializado. Então, cremos que qualquer outra coisa pode ter acontecido para que o corpo dele não fosse cultuado, não fosse idolatrado, mas que ele teve, sim, uma vida normal. Portanto, consideramos que Jesus, de fato, encarnou em corpo biológico para cumprir a sua missão e veio a desencarnar como qualquer outro ser humano. Como nós mesmos vamos desencarnar mais dia, menos dia, porque isso é da lei divina. Muito bem, com isso chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Vai ao ar, estamos aqui ao vivo, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Convidando a você para estar conosco, seus familiares e seus amigos, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. A transmissão é feita pela web rádio Cristo Consolador, pelo Facebook e também pelo YouTube. Rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos estar juntos toda quinta-feira e, assim, crescermos em conhecimento e, mais do que isso, nos prepararmos cada vez melhor para colocarmos em prática o Evangelho à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Paz em sua vida. Receba meu abraço e que possamos estar juntos na próxima semana. Até o nosso próximo encontro.